Bom dia, irmãos. Quando a Márcia começou a falar aqui sobre o sono, é porque eu sou baiano, não, eu sou pior que Davi, nessa questão do sono. Davi disse: deito e pego no sono. Se eu estiver sentado, eu pego no sono. Até sentado. E hoje, principalmente, ontem teve um retiro da SAF no sítio do Eli, e eu fiquei lá o dia inteiro. Cheguei em casa, estava meus clientes em casa e as minhas noras. Aí nós ficamos até um pouco mais tarde conversando. E aí, 4h30 da manhã, hoje eu já estava de pé. Então eu estava sentado ali, abrindo a boca, eu estava debaixo e começa a falar do sono. É uma mensagem de Deus para hoje. É bênção demais. Mas irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo número 37. Nós vamos meditar aqui nesse salmo, pegando apenas alguns versículos aí do salmo. Então vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder refletir aqui um pouco sobre essas palavras aqui, também do salmista Davi, e que traz para nós também essa mensagem: entregar ao Senhor, confiar no Senhor, depositar diante do Senhor a nossa vida, andar segundo a vontade dele. Tudo isso aqui está escrito nesse salmo, a gente vai ver, porque são lições preciosas que a gente pode. Eu não vou ler agora o salmo, não, depois a gente vai lendo aí os versículos que vão ser necessários para a nossa explanação. Mas são lições preciosas que a gente pode aprender aqui com esse salmo. Davi traz aqui para nós lições que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, e que eu tenho certeza que se a gente colocar em prática aquilo que Davi está nos ensinando aqui, nós vamos viver uma vida abençoada aqui nessa terra. A irmã começou falando aqui, de sono, preocupações, o que rouba o nosso sono, e Davi vai nos ensinar aqui hoje. Olha, a primeira coisa que Davi vai ensinar aqui é o que nós devemos saber. Vai dizer para nós aqui o que nós devemos saber, como servos de Deus, o que nós devemos saber. E esse conhecimento que ele vai trazer para nós é importante para fortalecer a nossa fé, para o nosso fortalecimento espiritual. Então a gente precisa entender o que Davi está trazendo aqui para nós, que nós precisamos saber, e principalmente com relação a essas questões das dificuldades, das lutas que a gente enfrenta na nossa vida. Davi vai dizer assim: olha, o que você precisa saber a respeito disso? Então preste bastante atenção aí. Mas depois Davi vai continuar falando aqui no salmo, e ele vai dizer para nós o que nós devemos saber. Primeiro, o que nós precisamos saber. E segundo, eu falei errado, o que nós devemos fazer. Diante desse conhecimento que Davi vai trazer para nós, diante daquilo que ele vai nos ensinar aqui sobre o que nós devemos saber, qual deve ser então a nossa posição? Eu gosto sempre de dizer isso: a Bíblia a gente tem que ler assim. Você lê a Bíblia, você procura entender aquilo que foi falado ali, mas você tem que procurar tirar lições práticas para a sua vida. Você precisa ter um posicionamento diante daquilo que você aprendeu, senão não resolve. A Bíblia não é simplesmente um livro mágico que a gente lê e as coisas acontecem. Agora, acontece sim quando a gente coloca aquilo que a gente aprendeu em prática. Por isso que Davi vai trazer o que você precisa saber e o que você precisa fazer diante desse conhecimento que ele traz para nós. Ok? Então, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura dos textos, quando a gente for solicitando aqui. Em primeiro lugar, então, o que nós, eu vou me incluir aqui porque eu também estou nesse meio aí, o que nós precisamos saber. Irmãos, observe quando a gente for lendo, você vai observar isso. As instruções que Davi traz aqui são instruções positivas no sentido de que ela pode mudar a nossa vida, positivas no sentido de que ela pode melhorar a nossa vida, aumentar a nossa fé, nos capacitar a andar mais com Deus. No entanto, ele vai usar um advérbio, ele vai usar aqui um imperativo, vamos dizer assim, um imperativo proibitivo. Peraí, pastor, mas o negócio é positivo? É positivo, mas ele está usando o imperativo negativo ou proibitivo.
causa daqueles malfeitores que prosperam no seu caminho. E aí você vai perceber isso aqui dentro do contexto do Salmo. Agora você lê também o versículo número 7. Olha como ele vai dizer quase a mesma coisa. Não te irrites, nem significa que não deixar que a raiva domine aí o seu coração por causa do homem mau que prospera no seu caminho. Então Davi está dizendo coisas positivas, mas no entanto ele está dizendo, não faça isso. Um imperativo de negação. Ele diz assim, ó, versículo número 8. E outros versículos mais você não vai ler. Mas ele diz aqui, ó, não te impacientes, ou seja, não fique de cabeça quente. Você já viu aquela história do Marinho Fósforo? O Marinho Fósforo morre, cabeça quente, esgotos, morreu. Então é isso, Davi está dizendo aqui, ó, não fique impaciente, não fique de cabeça quente, certamente isso acabará mal. E o reverendo Arivaldo disse que a seguir, ele disse que acabar mal aqui, significa que vai adoecer você. Pense bem, aquilo que foi falado aqui desde o início, na irmã ali, você perde o sono por causa dos problemas, você perde o sono por causa das dificuldades, ou porque você está observando que um vizinho seu que não serve a Deus, que não ama a Deus, que não anda com Deus, que não faz nada de bom, mas o cara prospera, e você que serve a Deus, muitas vezes está passando dificuldade, aí você acorda no meio da noite e fica pensando nisso, você perde o sono, a falta de sono vai trazer o quê? Prejuízo à sua saúde. Então o Arivaldo disse que assim está certo. Não, isso vai acabar mal aqui, porque nós vamos adoecer se a gente ficar desse jeito. Agora, eu achei muito interessante o comentário de Calvin aqui, porque ele diz assim, ó, quanto mais ousadamente uma pessoa faz pouco de Deus, alguém está ouvindo isso? Quanto mais ousadamente uma pessoa faz pouco de Deus e segue em direção a todo excesso de impiedade, tanto mais feliz parece ser a sua vida. Tanto mais feliz parece ser a sua vida. E aí, irmãos, a gente pode ficar pensando assim, né? Por que muitas pessoas que não andam com Deus, que escarnecem de Deus, por que essas pessoas muitas vezes prosperam no seu caminho? Aí o desejo nosso, o nosso pensamento é assim, já que ele não anda com Deus, já que ele não está vivendo uma vida com Deus, não vive uma vida justa, Deus tem que castigar. Mas parece o contrário. Ele está prosperando, está vivendo, ele está fazendo. E agora o crente? O crente passa por luta, o crente passa por dificuldade, o crente passa por provações. Então, se a gente ficar pensando assim dessa forma aqui, irmãos, nós vamos observar as injustiças que acontecem no mundo, e isso vai trazer para o nosso coração o quê? Nós vamos ficar com o nosso coração cheio de ódio, nós vamos ficar com o nosso coração cheio de amargura, nós vamos ficar com a cabeça quente. A gente está vendo todo mundo lá fora fazendo bem errado, andando errado, e parece que está feliz na vida, e a gente aqui passando por dificuldade. Mas então o salmista Davi, ele vai dizer para nós algo muito interessante. Ele está dizendo para nós o seguinte: não vale a pena ficar pensando desse jeito, não vale a pena entrar nesse estado, né, por causa da prosperidade temporária. Observe isso, por causa da prosperidade temporária daqueles que praticam o mal. É isso que é importante a gente observar. Então Davi está dizendo para nós aqui, o que nós precisamos saber? A prosperidade do ímpio, ele vai discorrer no salmo aqui, ó, a prosperidade do ímpio é efêmera. A prosperidade do ímpio é incerta, é passageira, mas a alegria do justo dura para sempre. É isso que Davi está dizendo, que vocês ou que nós precisamos saber. A prosperidade do ímpio é efêmera, mas a alegria do justo, ela é eterna. A alegria do justo é para sempre. A
os malfeitores serão o quê? Exterminados. Ou nós poderíamos dizer que o ímpio esses aí serão os ímpios, serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Herdarão, possuirão a terra. Então Deus está fazendo distinção aqui. Observe também o versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Irmão, pensa bem. Deus abençoa o justo. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus abençoa o ímpio. Então aqueles a quem Deus abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem Ele amaldiçoa serão exterminados. Versículo 28, observe aí. Versículo 28 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, irmãos, saibam disso aqui também. Saiba que a prosperidade do ímpio é passageira, mas a alegria do justo é eterna. Agora, saibam disso aqui também. O Supremo Juiz, soberano sobre todo o universo, ele virá e executará o seu juízo e a sua justiça. Os justos, e aí é bom a gente frisar isso aqui, os justos justificados em Cristo Jesus. Por que a gente pode dizer que nós somos justos? Vamos falar assim: não, pastor, nós somos todos pecadores. E de fato, nós somos pecadores. Nós não merecemos nada. Nós não podemos fazer nada para pagar o peso dos nossos pecados, da nossa salvação, da nossa justificação. Mas a palavra diz que através da justiça de Cristo nós fomos justificados. Deus pegou a justiça de Cristo e imputou a nós. Então nós somos justificados em Cristo Jesus. E esses que são justificados em Cristo Jesus, eles serão preservados para sempre. Ou seja, você vai ser preservado para sempre. Nós seremos preservados para sempre. A nossa alegria é eterna. A alegria do ímpio é passageira, mas a nossa alegria é eterna. É uma bênção para a nossa vida. Então, queridos, nós precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. A alegria do justo é eterna, mas os ímpios serão exterminados. Então a gente pode pensar assim: por que a gente vai ficar de cabeça quente porque o ímpio está prosperando? Por que a gente vai ter inveja do ímpio? Porque o texto vai dizer isso aqui, você lê o texto, você vai ver. Não tem inveja do ímpio. Por que a gente vai ter inveja daquele mal que prospera no seu caminho? A gente sabe que é passageiro. A gente sabe que quando o Senhor executar o juízo, eles serão eliminados, destruídos. E, digamos assim, eliminados da presença de Deus. Queridos, nós precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. No tempo certo, Deus vai exercer o juízo sobre todos, ímpios, justos, injustos, todos. Mas os ímpios serão eliminados e os justos permanecerão para sempre. Agora, o que a gente precisa fazer diante desse conhecimento que Davi traz para nós? Qual deve ser a nossa reação diante disso? Festejar, alegria, porque nós vamos sermos mal excluídos. Não é isso. Davi vai discutir para nós aqui qual deve ser a nossa reação, qual deve ser a nossa atitude. Então, o que fazer? Os justos devem ter atitudes piedosas. O justo deve ser piedoso, ele deve ter atitudes piedosas diante de Deus. Então, a primeira coisa, confere aí, versículo número 3. Como que Davi diz aí, ó: confia no Senhor. É a primeira atitude que Davi traz. Diante de tudo isso que foi exposto, que o justo permanece para sempre, o ímpio será destruído, que a alegria do justo é eterna, mas que a prosperidade, a alegria do ímpio é efêmera, é passageira. Então, qual deve ser a nossa reação diante disso? Porque às vezes a gente vive provações. Aí Davi diz assim: confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do meu coração. É isso que Davi está dizendo. Então, irmãos, confiar em Deus.
assim, vamos pensar. A gente confiar em Deus, numa terra essa como nós vivemos, com tanta maldade, com tanta coisa ruim. E a gente estava falando ontem, conversando lá com as irmãs, falando que eles estão ajudar os outros. Aí a irmã falou assim: olha, eu quando chega alguém lá em casa que bate no portão, eu não vou atender. Se eu estiver sozinho em casa, nesse momento, eu não sei quem está lá fora. Assim, alguém chega pedindo, ela se não atende, ela não dá nada, porque ela tem medo de abrir o portão e abrir. Isso é uma saudade. A minha esposa falou a mesma coisa, eu saio da área lá fora assim, eu olho quem está lá embaixo. Estou pedindo aqui alguma coisa. Se eu estiver em casa, ela me chama e fala assim: aí eu fico lá no lugar. Mas ela não desce para ir não, porque o portão é vidrado. Eu não sei se a pessoa estiver armada. Aí coloca uma arma e fala assim: pode dar um tiro. Então isso é difícil. E nesse mundo que nós vivemos, aí cheio de tanta maldade, cheio de tanta violência, cheio de tantas coisas ruins, como é que a gente, às vezes parece até impossível, né? Confiar em Deus. A gente está vendo tanta coisa. E aí também fala para nós aqui: não, confia em Deus. Confia em Deus, entrega ele ao Senhor, deixa na mão dele. Nós precisamos ter fé, irmãos. Nós precisamos exercer a nossa fé. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar como? Confiando no Senhor, vivendo uma vida com Deus. E é isso que a Bíblia nos dizendo aqui. A nossa primeira atitude é essa: confia no Senhor. Mas aí também continua, versículo número 4. Observe aí no sua Bíblia. Versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu falei que era versículo 3. É aqui no versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. Isso aqui não é uma barganha com Deus. Não é uma barganha com Deus. O texto aqui não está falando de você agradar ao Senhor para receber alguma coisa dele. Não é isso que o texto está falando, não. Não é barganha, é contentamento. Contentamento. Isso aqui é muito importante para nós. Né? Por quê? Porque o que é? É você se agradar do Senhor. Não é você agradar Ele também, é você se agradar com aquilo que Deus está fazendo. Mas isso é muito importante a gente pensar nisso. Se agradar com aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Precisa nem pensar nisso. Por quê? Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Já observaram isso? Não é assim? Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Por exemplo, José foi mandado para ele como escravo. Se tornou mordomo na casa de Faraó. Essa história de José foi muito fantástica. Aí depois ele é acusado de assédio. Vai para a prisão. Lá na prisão ele interpreta o som lá do copeiro-chefe e do barbeiro-chefe. Ele falou: olha, você vai lá, você tem o copeiro-chefe. Aí o copeiro-chefe esqueceu o outro lá. Mas Deus deu uma proposta. Deus deu ele para lá com uma proposta. Eu fico imaginando se Davi sabia qual era a proposta. Não, Deus não quer revelar isso. Bom, se Davi o José. Deus não quer revelar para ele qualquer proposta. Ele estava lá, vivendo tudo aquilo. Uma hora estava bem, uma hora estava perseguido, uma hora estava livre, outra hora estava preso. Ele não entendia nada, o que está acontecendo. Mas ele não abandonou a Deus, não, gente. Ele continuou aqui, ele confiou no Senhor e ele se agradou do Senhor. Ele se agradou daquilo que Deus estava fazendo. Quando ele foi vendido como escravo, eu imagino que ele assim: o que é isso? O que está acontecendo? Mas não abandonou. Quando ele foi mordomo da casa de Faraó, ele disse: olha, agora o negócio começa a melhorar. Daqui a pouco não vai preso de novo. Mas veja bem aqui, irmãos, quando chegou no final, se você ler lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, você vai ver que lá no final, José entendeu o que foi que aconteceu. Então tem momentos que a gente precisa se agradar do Senhor, mas a gente não vai entender nada do que está acontecendo. Aí o que José diz? Os irmãos dele: olha, o nosso pai falou, os caras safados. Não, foi mentira ainda. Primeiro eu sempre acredito nessa publicidade, depois no final está mentindo, dizendo: não, nosso pai, antes de morrer,
foi lá no finalzinho que José foi entender o que ele tinha passado a vida dele inteira. Então tem coisas que Deus faz, a gente não sabe. Que caminhos que Deus está levando a gente? Mas nós estamos agradar ao Senhor, é agradar daquilo que Deus está fazendo, mesmo que nós não estejamos entendendo nada, mas está bom, se vem do Senhor, amém. Você vai se lembrar, por exemplo, irmãos, quando Jó, né? Qual foi a mulher de Jó disse para ele? Jó estava lá cheio de feridas, sentado no corpo dele, os amigos dele acusando ele, e a mulher dele está falando assim: amaldiçoe esse Deus morre. Aí Jó vem para ele e fala assim: você fala com uma doida. Nós recebemos o bem de Deus o tempo todo, por acaso não vamos receber nada? Quando Deus abençoa, a gente está feliz. Quando Deus prova a gente, então a gente vai achar ruim, falar mal, e murmurar de Deus. Não, claro que não. Nós precisamos ser firmes. Agradar-se do Senhor é viver de acordo com a vontade de Deus. É a vontade dele que tem que prevalecer. Salmo 40, versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a sua lei. Se eu perguntasse para você, você vai saber. Uma pessoa famosa da Bíblia que ensinou que nós vamos fazer a vontade dele. Quem foi? Hã? Quem? Assim, uma pessoa famosa da Bíblia que nos ensinou que nós devemos fazer a vontade de Deus. Agora, quer ver que vocês vão saber? A pessoa mais famosa da Bíblia que nos ensinou foi Jesus. Não, falam famoso, tem muitos famosos, né? Mas é mais famoso e todo mundo sabe. O que Jesus disse lá no Getsemane, quando ele estava orando? Era pesado o que Deus ia fazer, irmãos. Não é? Mas Jesus disse o quê? Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Pai, o Senhor pode todas as coisas. Faça de mim esse caso. Mas peraí, não faz a minha vontade. Não é assim? Jesus não só ensinou, não, ele orou desse jeito. Pai, faça a sua vontade, não a minha. Agora, para ouvir comentando esse salmo aqui, inclusive, diz um negócio que eu achei muito interessante. Ele diz assim: ó, se fixarmos a nossa mente totalmente em Deus, em vez de seguir imaginações ilusórias e frívolas, como os ímpios, todas as demais coisas nos serão concedidas em tempo oportuno. Isso aí todo mundo sabe. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Calvin está falando disso aqui, mas ele coloca assim: ó, serão concedidas em tempo oportuno. É no tempo de Deus, é na vontade de Deus. Então nós precisamos nos agradar daquilo que Deus tem feito hoje, nos alegrar com isso. Aí, versículo número 5. Então, o primeiro foi confiar no Senhor. E segundo aí, agradar-se do Senhor. E versículo 5 agora: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Bom, é importante a gente observar. Quando a Bíblia fala de caminho, caminhada, seguir, a Bíblia fala de quê? Está falando da nossa vida concreta. É a nossa vida. A Bíblia às vezes trata aqui dessa maneira. Então entrega o teu caminho, entrega a sua vida ao Senhor. Nós devemos entender isso dessa forma. Por quê? Porque quem se entrega a sua vida, toda a sua vida, as atividades, os negócios, tudo. Quem se entrega dessa maneira a Deus, então vai conseguir o quê? Bênçãos de Deus. E Deus é que vai conduzir. E as bênçãos de Deus não significa que você vai estar ganhando só coisas boas. Não, a bênção de Deus é que Deus vai estar conduzindo o seu caminho. Não importa para onde você passa. A gente está dizendo que não importa as circunstâncias. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Porque às vezes a gente está enfrentando na nossa vida são circunstâncias adversas. Um dia minha esposa lá, a minha circunstância não sustenta a minha fé. Então minha fé não deve ser baseada nas circunstâncias que eu estou vivendo. Tudo está bem, então eu estou cheio de fé em Deus. Aí quando
Observe também o que é mal. Irmãos, na verdade, nós não somos capazes de dominar a nossa própria vida. Nós não somos capazes disso. Nós não somos capazes de definir o que vai ser daqui a um segundo. Porque a gente faz planos. Não, eu hoje, por exemplo, hoje vai ter uma turma do louvor lá em casa. Vamos fazer um churrasco, eu não vou comer nada. Entendeu? Só carne. Não tem nada de salada, nada desse negócio. Eu falei para ele, esse cara é pastor, tem negócio aí. Não, não comer nada não, só carne. É churrasco, salada. Mas eu estou com esse planejamento aqui, eu vou sair daqui hoje e não dá. Quem sabe é Deus. É por isso que o Tiago fala assim, você que diz que vai para essa cidade, para aquela, que vai fazer isso, vai para aquela, é melhor você falar assim, se Deus quiser eu vou. E se não quiser, não adianta se salvar, não tem como. Então é isso que nós vamos entender. Entrega aí a sua vida ao Senhor. Eu concordo com o Spurgeon quando ele diz assim, devemos depositar no Senhor o fardo da nossa vida. O fardo. E aí Davi continua dizendo aqui, por exemplo, o versículo número 7, observa aí você vê. Descansa no Senhor e espera nele. O comentarista Luiz diz que o verbo descansar aqui quer dizer calar, aquietar. Não que é você descansar no Senhor, não é você entregar a sua vida ao Senhor, ficar o tempo todo reclamando, murmurando. Não, descansa, irmão. Entregou, descansa. Deixe que Deus resolva. Eu achei interessante, eu já vi essa ilustração com vários pregadores, e uma vez o reverendo não cai igual isso também. Ele disse que uma senhora, vendedora de verdura, ela teve uma sacola cheia de verdura, e ela estava indo para a cidade inteira, seus verduras. Aí passou o caminhão, mais algumas pessoas, ela sobe no caminhão e ela continua com a sacola de verdura pesada na mão. Até que alguém lá virou para ela e falou: Senhor, coloca essa cola aí no caminhão, deixa o caminhão levar para o Cara, subiu no caminhão e continuou com essa cola. E muitas vezes nós estamos assim com Deus. A gente entrega para Deus o que a gente quer entregar para Deus, e na verdade a gente não consegue. A gente continua carregando o fardo. A gente não ouve aquela palavra que diz assim: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de nós. A gente continua ansioso. Lancemos o nosso fardo sobre Deus, então a gente continua com o fardo sobre nós. Então nós precisamos aprender isso aqui, descansa no Senhor. Irmão, uma canção que me faz chorar até hoje. Porque quando eu retornei eu fui estudar, quando eu voltei, a minha esposa falou assim: quando você voltou lá do céu, você voltou nervoso, né? Ligado a 220. Mas não, agora eu quero fazer tudo que esse negócio de baiano que deixa para amanhã, não, eu quero fazer hoje, porque senão não sei o que vai ser amanhã. Mas o negócio é o seguinte, a música fica assim: descansa, esse nome é amor de Deus, descansa. Então quer dizer, a gente precisa aprender isso aqui. Descansa no Senhor, descansa. Deixa o Senhor cuidar, porque muitas vezes a gente continua carregando o fardo pesado sobre a nossa vida. A gente se esquece aqui de Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu propósito aí embaixo do céu. Não adianta, eu estou falando aqui, eu quero fazer tudo, mas não adianta. Tudo tem seu propósito determinado. Eu não posso parar, mas eu preciso descansar. Descansa. Não é você pensar aí, não, é cruzar os braços e Deus vai cuidar de tudo. Não é isso. Mas é você entregar, confiar, descansar e deixar que Deus vai agir. Versículo 8 para a gente encerrar. Versículo 8. O que a gente precisa fazer? Deixa aí. Abandone o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará com mal. O reverendo Hernandes diz que a ira, o furor, a impaciência são marcas do ímpio e não do justo, pois quem nutre sua alma de raiva e impaciência acaba mal. E a gente fica impaciente às vezes com as coisas. Na nossa limitação humana, quando a gente não consegue compreender os desígnios de Deus,
Às vezes a gente acha que Deus está até demorando. Vamos discutir um negócio desde o ano passado, até hoje, Deus não fez ainda. A gente acha que Deus está demorando. Mas Deus sabe que Ele serve para todas as coisas. Deus vai agir no momento certo, na hora certa, que é da vontade dele. Então não fique impaciente, porque você acha que Deus está demorando. Não fique impaciente com isso. Deus vai agir na hora certa. E aí eu vou dizer essa frase bem pensada. Na hora certa, sua bênção vai chegar. É uma frase que tem que mostrar uma agitada, ajustada, né? Porque não é assim, agora, Deus está abençoando, chega aí, pá. Não, é na hora certa. Sua bênção vai chegar. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo o que você está pedindo a Ele. Agora o que você precisa fazer? Agrade do Senhor. Ele satisfará o desejo. Amém? Vamos orar. Essas horas, ore sobre o Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos a Deus, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor nos ensine, Fábio, para podermos viver aqui de acordo com a tua palavra. Pai amado, muitas vezes nós somos agitados, nós somos precipitados, mas nós queremos aprender aqui, ó Deus, com a tua palavra nessa manhã e aprendendo a colocar em prática na nossa vida. Isso é muito importante para nós. O Senhor preserva a vida do justo. O Senhor, ó Deus, nos dá uma alegria que não é passageira. A alegria do justo é eterna. E nós te louvamos por isso, porque isso vem do Senhor. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, de maneira que nós possamos, de fato, confiar no Senhor. E nós possamos, ó Deus, nos agradar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Seja aprovação, sejam bênçãos, ó Deus, que possamos viver completamente satisfeitos, com contentamento diante do Senhor. Pai, que o Senhor continue enchendo o nosso coração da alegria do alto. E que nós possamos assim, ó Deus, nos entregar completamente, entregar a nossa vida nas tuas mãos. E descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensina a esperar na tua providência, ó Deus, sem perder a paz, sem perder o sono. Nos ensina, ó Deus, a de fato deitar nos teus braços e ficar em silêncio, aguardando aquilo que o Senhor há de fazer. Pai amado, que não sejamos impacientes, que não sejamos, ó Deus, com o nosso coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de mágoa, nos impacientarmos, ó Deus, por causa que muitas vezes observamos o mundo aí fora vivendo, parece que uma felicidade, mas porque nós sabemos que essa felicidade, Senhor, deles é passageira. Mas possamos ter a paciência de saber esperar no Senhor. E no tempo do Senhor, no dia do Senhor, o Senhor há de exercitar o juízo do Senhor sobre todas as nações. E assim, ó Deus, o Senhor fazendo recair sobre todos a tua justiça. O Senhor há de fazer distinção, sim, entre os justos e os ímpios, aonde os ímpios serão eliminados da tua presença, mas os justos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, poderão viver eternamente com o Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Nós te louvamos, agradecidos